Conhecer os planos e eixos do corpo humano faz parte da base do estudo anatômico. Eles vão nos ajudar a denominar e localizar as estruturas anatômicas. Eu sou Marisa Palma e você está no Anatomia para Você. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever agora no canal e ativar o sininho das notificações. Os planos do corpo humano se dividem em dois tipos, os de delimitação e os de secção. Os nossos planos de delimitação são aqueles que tocam o corpo humano pelas suas extremidades. Se nós tentarmos colocar o corpo humano dentro de uma figura geométrica, ele vai caber dentro de um paralelepípedo. Então, os nossos planos de delimitação coincidem com as faces de um paralelepípedo, só que eles recebem nomes apropriados ao corpo humano. Então, o plano que fecha o corpo humano na região superior é o plano cranial ou superior. O plano que fecha a região inferior é o plano podálico ou inferior. O que fecha a figura geométrica, o paralelepípedo dos lados, é o plano lateral direito e o plano lateral esquerdo. E os que fecham a região anterior e a região posterior são, respectivamente, os planos ventral ou anterior e dorsal ou posterior. Vejam que o nosso corpo não foi cortado em nenhum momento, ele só foi delimitado pelas suas extremidades. Agora, nós vamos para os planos de secção. Secção quer dizer corte. Então, agora sim, nós vamos cortar o corpo humano. Os planos de secção são 3. O primeiro divide o corpo humano em metade direita e esquerda. É o plano sagital mediano. Quando este plano corta o corpo humano exatamente na metade, ele pode ser chamado somente de mediano. Qualquer outro paralelo a ele que não esteja exatamente na linha mediana do corpo é chamado somente de sagital. Os planos que dividem o corpo humano em uma metade superior e inferior são chamados de planos transversais, em qualquer que seja a sua altura. Já o plano de secção que divide o corpo humano em metade anterior e posterior é o plano frontal. Qualquer que seja a altura do corte, ele sempre será chamado de frontal. Agora nós podemos passar para os eixos. Os eixos são linhas imaginárias perpendiculares aos planos de secção. Então vamos recordar os planos de secção: sagital, transversal e frontal. O eixo é perpendicular ao plano. São 3 planos de secção e 3 eixos. Cada plano de secção tem o seu eixo. E a gente vai ver agora um jeito muito fácil de saber associar cada plano de secção ao seu eixo. Para isso, nós vamos usar um alvo e uma flecha. O alvo vai representar o plano de secção, que deverá ser atravessado perpendicularmente por um eixo, ou seja, por uma flecha. Então, vamos representar primeiro o plano sagital mediano. Então, o alvo ficou assim. Como que eu tenho que jogar a flecha para que ela atravesse o centro do alvo? De cima para baixo? De frente para trás? Ou de um lado para o outro? Então, se o plano sagital é esse, para que eu jogue uma flecha e atinja o seu alvo, ela tem que ir de um lado a outro. Então, o eixo do plano sagital é látero-lateral, porque ele entra de um lado do corpo e sai do outro lado. Agora, vamos colocar o nosso alvo como sendo o plano transversal. Para atingir o centro do alvo, como que eu tenho que jogar a flecha? De um lado para o outro? De frente para trás? Ou de cima para baixo? Então, para atingir o centro desse alvo, eu tenho que jogar a flecha de cima para baixo. Ou seja, o eixo entrou no crânio e saiu na região inferior. Nós chamamos esse eixo de crânio caudal. O último plano de secção é o plano frontal.
Então, vamos colocar o alvo como se fosse um plano frontal, que divide o corpo humano em metade anterior e posterior. Como que eu faço para acertar o centro desse alvo? Jogando a flecha de frente para trás. Ou seja, o eixo entra na região anterior do corpo e sai na região posterior. É um eixo antero-posterior. Então, com essa associação do plano de secção sendo um alvo e o eixo sendo uma flecha, você não vai errar mais. Vamos fazer uma breve revisão. Plano sagital, o eixo entra de um lado e sai do outro. O eixo correspondente ao plano sagital é o látero-lateral. Plano frontal, o eixo entra na região anterior e sai na região posterior, antero-posterior. O eixo correspondente ao plano frontal é o antero-posterior. E no plano transversal, para que a flecha atinja o centro do alvo, ela tem que ser jogada de cima para baixo. Então, o eixo correspondente ao plano transversal é crânio-caudal. E aí, conta para mim se você gostou dessa dica. Eu tenho certeza que você não vai esquecer nunca mais. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe nos comentários, aproveita e já coloca o seu like para você não esquecer e eu te vejo no próximo vídeo.